Você já parou para pensar no que acontece quando pesadelos se tornam reais demais para serem apenas sonhos? Quando algo além do nosso entendimento invade nossas noites e deixa marcas que nem o tempo apaga. Pois é exatamente isso que Versilo enfrentou desde a infância, em um ambiente onde o sobrenatural não era ficção, mas uma presença constante e assustadora. Imagine crescer em uma casa onde a figura materna, embora amada, estava presa em suas próprias batalhas. Uma mãe solteira, lutando contra demônios que não eram apenas metafóricos. O álcool se tornou seu refúgio, mas também a porta de entrada para algo muito mais sombrio. Quando uma pessoa se entrega à embriaguez, não são apenas as horas que se perdem, são as barreiras espirituais que se rompem. E foi nesse cenário que Versila, ainda criança, se viu desprotegida. Não havia quem a guiasse no mundo invisível, quem a defendesse das forças que já rondavam sua vida. A ausência física da mãe, mesmo que involuntária, deixou um vazio que nada preenchia. E o pior? Ela não estava sozinha nessa vulnerabilidade. Amigos, parentes, todos traziam consigo energias pesadas, discussões, conflitos. Uma atmosfera carregada, onde até as paredes pareciam respirar perigo. Mas o que uma criança de 5, 6 anos poderia entender sobre guerra espiritual? Para Versila, tudo começou nos sonhos. Não eram sonhos comuns, daqueles que esquecemos ao acordar. Eram experiências vívidas, assustadoras, que a perseguiam mesmo de olhos abertos. Em uma dessas noites, ela se viu atacada por animais, algo que, para uma menina tão nova, não tinha explicação. Não havia sido exposta a nada que justificasse aquilo. E aqui está a verdade nua e crua: quando seres demoníacos se manifestam dessa forma, é sinal de que algo mais profundo está em jogo. Algo que atravessa gerações. Bruxaria. Herança espiritual corrompida. Mas nem tudo era escuridão. Em meio ao caos, uma voz poderosa ecoou. Não era ameaçadora, apesar da força que carregava. Era protetora. Eu vou te defender, disse, e relâmpagos partiram em direção ao inimigo, expulsando no mesmo instante. Versila não sabia nomear Deus naquela época, mas seu coração reconheceu a bondade, a segurança. E essa promessa nunca foi quebrada. Até hoje, ela sabe que ele esteve ali, mesmo quando ninguém mais estava. Os sonhos, porém, não pararam. Em outra noite, ela se viu no meio de um cenário apocalíptico. Gente correndo, gritos, desespero. Sua amiga de infância, Roslyn, queria fugir para um lado, mas algo dentro de Versila a puxou para uma igreja. Ela se escondeu debaixo de um piano, mas não adiantou. Um demônio entrou e a feriu. A dor foi tão real, tão intensa, que até hoje ela sente o eco daquele sofrimento. Como uma criança poderia sonhar com algo assim? Como poderia entender que aquilo não era apenas um pesadelo, mas um aviso? E então veio o sonho mais perturbador de todos. Não era mais uma criança, ou pelo menos não se sentia como uma. Foi levada a um castelo gótico, imponente e sombrio, mesmo sob a luz do dia. As pessoas ao seu redor eram altas, falavam sem palavras, como se lessem seus pensamentos. Conduziram-na a um salão grandioso, onde uma taça circulava entre os presentes. Ela sabia que não era vinho. Era algo mais. Algo que a chamava, que prometia respostas. Mas antes que pudesse entender, acordou. Essas experiências não foram coincidências. Foram sinais. Treinamento. Uma preparação para a batalha espiritual que Versila enfrentaria por toda a vida. Porque quando Deus escolhe alguém, Ele não o faz por acaso. Ele sabe o que está por vir. E mesmo que, na época, ela não compreendesse, hoje Versila entende, aqueles sonhos eram alertas, proteções, provas de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz nunca a abandonou. Mas não era tinta. Era sangue. E naquele instante, algo dentro de mim soube, não com a mente de uma criança, mas com o espírito que Deus havia despertado. Não era normal. Havia algo perverso ali, algo que me enojava, que me fazia sentir que o mundo inteiro estava fora do lugar. E então veio o desafio, aquele sangue me foi oferecido. Não sei como, mas o Senhor me deu sabedoria sobrenatural para recusar.
Eu não sabia o que estava em jogo, mas sabia que não podia aceitar. Não queria problemas, afinal, eram adultos, e eu, apenas uma criança. Mas havia algo mais neles. Eram altos, pálidos, de uma palidez que não era deste mundo. Uma palidez que gelava a alma. E mesmo com medo, algo em mim disse, não. No momento em que recusei, o ar mudou. Foi como se uma porta se fechasse, e outra se abrisse, uma porta que só Deus podia ver. Anos depois, entendi, alguém em minha família estava envolvido com o ocultismo. Não sei até que ponto, mas sei que havia pactos, rituais, algo que me ligava a forças que eu nem sequer compreendia. E quando disse não, a guerra espiritual se intensificou. Porque quando você rejeita o inimigo, ele não desiste. Ele ataca. Ele tenta arrastá-lo para o abismo que ele mesmo preparou. Mas Jesus já havia plantado algo em mim, uma semente de fé que nem o inferno poderia arrancar. Foi nessa época que minha mãe, mesmo em meio às suas próprias batalhas, me ensinou o poder da oração. Não com palavras rebuscadas, mas com simplicidade, a gente só reza, pedindo para Jesus na frente. E eu rezei. Com a fé de uma criança, mas com uma convicção que nem o tempo apagaria. Eu queria uma casa com porta da frente e porta dos fundos, não sei por quê, talvez por segurança, talvez por instinto. E comecei a orar. Todos os dias. Se esquecia, sentia um peso no peito, como se tivesse falhado com Deus. Até que, pouco antes de nos mudarmos, ele respondeu. A casa nova tinha as duas portas. E naquele momento, minha fé infantil se acendeu como uma chama. Eu não entendia tudo, mas sabia uma coisa, Deus ouve. E minha mãe reconheceu. Jesus respondeu sua oração, ela disse. E eu, com os olhos brilhando, respondi, ele respondeu o mesmo. Aquela vitória se espalhou. Minha mãe contou para uma amiga que precisava de oração, se quiser que Deus responda, peça para minha filha orar. Ele sempre responde às orações dela. E era verdade. Deus respondia. De um jeito que só ele sabe fazer. Mas o inimigo não desiste. A atmosfera espiritual ao nosso redor ficou mais densa. Os sonhos demoníacos continuaram, mas agora havia algo mais, uma presença física, palpável. Talvez fosse o alcoolismo da minha mãe piorando, talvez a solidão, a pressão. O que sei é que, quando ela bebia, as portas do mundo espiritual se abriam de um jeito que eu podia sentir. E então veio a noite que nunca esquecerei. Minha mãe e meu padrasto estavam discutindo como sempre. Mas dessa vez, por algum motivo, decidiram assistir a um filme chamado A Morte do Demônio. Eu tinha 7 ou 8 anos. E qualquer pai que esteja lendo isso, ouça bem, guarde as portas da sua casa. Porque aquele filme não foi apenas uma história de terror. Foi uma invasão. Uma porta aberta para o medo, para a escravidão espiritual. Eu sabia, no fundo da minha alma, que algo em mim havia sido quebrado. Que minha vida nunca mais seria a mesma. E não era exagero, era verdade. O medo se instalou como um peso morto, e eu sabia, mesmo criança, que algo estava terrivelmente errado. Minha mãe também tinha medo, não de pessoas, mas do que não podia ver. E quando ela tinha medo, ela me queria perto. Na cama, grudada nela, como se eu pudesse protegê-la. Mas depois daquele filme, eu é que precisava de proteção. Porque agora, eu sabia que algo viria. E ela, mesmo assustada, dormia com uma espada, sim, uma espada ao lado da cama. Roncava alto, tão alto que me mantinha acordada. Uma noite, o barulho era insuportável. Eu estava deitada, de costas para ela, olhando para a parede. E então, decidi me virar. E eu soube, naquele instante, que não era vômito. Era algo que não pertencia a este mundo. Algo que tinha sido expelido dela, arrancado à força, como se o próprio ar ao redor estivesse se rasgando. E eu fiquei ali, paralisada, observando enquanto aquela substância viscosa e brilhante se espalhava no chão, fumegando como se queimasse o concreto. Irma segurou minha mãe pelos ombros, firme, e começou a orar em voz alta, palavras que eu não entendia, mas que faziam minha pele formigar. E então, de repente, minha mãe parou. Simples assim.
Como se alguém tivesse desligado um interruptor. Ela piscou, confusa, olhou ao redor e perguntou: o que aconteceu? Como se não lembrasse de nada. Como se não tivesse acabado de destruir um banco de igreja com as próprias mãos. Eu queria gritar. Queria sacudi-la e dizer: você quase me matou. Você estava possuída. Mas as palavras morreram na minha garganta. Porque, no fundo, eu sabia que ela não tinha controle. E isso era ainda mais assustador. Irma nos levou para casa em silêncio, e eu passei o resto do dia trancada no meu quarto, abraçada aos meus brinquedos, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Mas uma coisa eu já sabia: a igreja não era um lugar seguro. Era um campo de batalha. E minha mãe? Ela era o alvo. Os dias seguintes foram um borrão de medo e confusão. Minha mãe voltou a beber como se nada tivesse acontecido, como se aquele episódio na igreja fosse só mais uma de suas noites ruins. Mas eu não conseguia esquecer. Não conseguia parar de ouvir aquela voz demoníaca saindo da boca dela, chamando meu nome. Não conseguia parar de ver os bancos voando, o vômito verde, o jeito como ela me olhou quando tentou me estrangular, como se eu fosse um estranho. E o pior? Eu sabia que aquilo não tinha acabado. Era só o começo. Uma noite, eu estava deitada na cama, tentando dormir, quando ouvi um barulho vindo da sala. Passos arrastados. Um suspiro longo, como se alguém estivesse se arrastando pelo chão. Meu coração disparou. Mãe! Chamei, mas não houve resposta. Só aquele som de algo se movendo, lento, deliberado. E então, uma risada. Baixa. Gutural. Não era dela. Eu conhecia aquela risada. Era a mesma que tinha me chamado no dia em que ela tentou me matar. Eu me encolhi debaixo das cobertas, tremendo, mas algo dentro de mim se rebelou. Não vou deixar isso acontecer de novo, pensei. E então, sem nem perceber, comecei a orar. Não do jeito que me ensinaram palavras decoradas, gestos vazios. Eu orei com tudo o que tinha. Com a raiva, com o medo, com a vontade de viver. E pela primeira vez, senti algo responder. Não era uma voz. Era uma presença. Quente. Forte. Como se alguém tivesse colocado uma mão no meu ombro e dito: eu estou aqui. E então, o barulho parou. A risada sumiu. E no silêncio que se seguiu, eu soube que tinha vencido. Pelo menos por aquela noite. Mas a guerra estava longe de acabar. Porque o mal não desiste fácil. Ele volta. Sempre volta. E eu precisava estar pronta. E algo dentro de mim soube. Não era intuição. Era um aviso. Como se o mesmo calor que antes tinha me segurado pelo ombro agora apertasse meu peito e sussurrasse: corre. Naquela noite, minha mãe voltou para casa diferente. Não era só o álcool, nem a exaustão, nem aquele brilho nos olhos que eu já conhecia, o brilho de quem tinha ganhado uma batalha, mas perdido a guerra. Era algo mais profundo. Algo que a fazia olhar para mim como se eu fosse um fantasma. E então, ela disse: Michele me arrumou um carro. Amanhã a gente vai buscar. Eu deveria ter ficado feliz. Um carro significava liberdade. Significava não depender de táxis, de amigos, de estranhos que nos deixavam na porta de casa com olhares de pena. Mas eu sabia. Sabia que aquele carro não era uma bênção. Era uma armadilha. No dia seguinte, fomos até um estacionamento sujo nos arredores da cidade. O homem que nos recebeu tinha dentes de ouro e um sorriso que não chegava aos olhos. É um bom negócio, minha mãe repetia, como se tentasse se convencer. Michele disse que é confiável. Mas eu vi as mãos dele tremendo quando assinou os papéis. Vi o jeito como olhava para minha mãe, não como um cliente, mas como uma presa. E então, o carro estava ali. Um Ford velho, com cheiro de mofo e gasolina. Minha mãe deu a partida, e o motor tossiu como um homem morrendo. Vai ficar bom, ela murmurou, mas eu já senti o peso daquilo. Não era um carro. Era uma sentença. Naquela mesma noite, ela saiu para testar o veículo.
Eu fiquei em casa, mas não dormi. Fiquei acordada, ouvindo o silêncio, esperando o barulho do motor que nunca voltou. Quando o telefone tocou, eu já sabia. A voz do outro lado era fria, profissional. Sua mãe sofreu um acidente. Ela está no hospital. Eu não chorei. Não gritei. Apenas me vesti, peguei o dinheiro que ela guardava debaixo do colchão e caminhei até a parada de ônibus. Deus estava comigo. Ele sempre esteve. Porque, de alguma forma, eu sabia qual ônibus pegar. Sabia em qual hospital ela estaria. Sabia que, quando chegasse lá, ela não estaria morta, mas também não estaria inteira. O médico disse que ela tinha batido em uma árvore. Dirigi embriagada, ele falou, como se isso explicasse tudo. Mas eu vi. Vi o jeito como as enfermeiras trocavam olhares. Vi o policial que entrou no quarto e perguntou se ela tinha inimigos. Vi a marca de pneu no asfalto, não de uma derrapada, mas de uma fuga. Minha mãe sobreviveu. Mas algo nela tinha quebrado. Não eram só os ossos. Era a parte que ainda acreditava que podia vencer. E eu? Eu tinha 8 anos. E pela primeira vez, entendi que não era só o demônio que voltava. Era a vida. Sempre a vida, com suas garras afiadas, suas armadilhas disfarçadas de oportunidades. Mas Deus não me abandonou. Porque, naquela mesma noite, enquanto eu segurava a mão dela no hospital, uma enfermeira se aproximou. Você é a filha da Irma? Ela perguntou. Assenti. Sua tia está lá fora. Ela veio te buscar. E foi assim. Sem aviso. Sem despedida. Apenas uma porta se abrindo, e outra se fechando. Minha tia não era perfeita. Mas era segura. E pela primeira vez em anos, eu respirei. Não era vitória. Era uma trégua. E eu sabia que a guerra ainda não tinha acabado. Mas, naquele momento, era o suficiente. Eu sabia que algo estava para acontecer. Algo grande. Algo que mudaria tudo. Então, eu só queria ficar perto dela. Queria estar ali, no banco de trás do carro, tocando minha música, fingindo que o mundo lá fora não existia. Mas o mundo sempre encontra um jeito de invadir, não é? Lembro de uma vizinha se aproximando, batendo no vidro. Ei, eu vim ver como ela está, disse, com aquele tom falso de preocupação. Minha mãe, sempre tentando manter as aparências, respondeu, ah, estou bem, estou bem. Só vim aqui dar uma volta, sabe? E então ela apontou para mim, no banco de trás. Olha só quem está aqui. Eu não chorei. Não gritei. Mas algo dentro de mim se quebrou. Porque eu sabia. Sabia que aquilo era o começo do fim. E o que veio depois? Deus apagou da minha memória. Como se meu próprio cérebro tivesse decidido que eu não precisava carregar aquele peso. Mas eu lembro do depois. Lembro de acordar no banco de trás de uma viatura policial, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Isso é ruim. Isso é muito ruim. E então veio o grupo de acolhimento. Um lugar que parecia uma prisão, mas sem grades. Paredes brancas, cheiro de desinfetante, rostos desconhecidos fazendo perguntas que nenhuma criança deveria responder. Tire a roupa. Frio. Medo. Silêncio. Eles me deixaram ali, sozinha, em um quarto que parecia um hospital, mas sem médicos. Só perguntas. Onde está sua mãe? Não sei. O que aconteceu? Não sei. E eu só pensava, isso não é certo. Isso não é certo. Meus pais sempre me ensinaram a não confiar em estranhos, a não deixar ninguém me ver daquele jeito. E ali estava eu, obedecendo a regras que iam contra tudo que eu conhecia. No abrigo, as perguntas continuaram. Quando vou ver minha mãe? Em breve. Por que não posso assistir ao noticiário? Por que não é bom para as crianças verem certas coisas? E eu entendia. Entendia que eles não queriam que eu soubesse a verdade. Que minha mãe estava em algum lugar, talvez presa, talvez pior.
Então veio a ligação. A voz dela, trêmula, do outro lado da linha. Você me perdoa? E eu, sem lembrar do que tinha acontecido, respondi, claro. Porque era o que ela precisava ouvir. Mas a paz não durou. Minha tia apareceu com uma pergunta simples: quer morar comigo? E eu aceitei. Porque, no meio de todo aquele caos, ela era a única coisa familiar. A única pessoa que eu conhecia. Mas eu também sabia que não seria fácil. Que aquela casa tinha seus próprios demônios. Demônios diferentes dos que eu estava acostumada, mas ainda assim demônios. No começo, ela tentou me distrair. Música alta, danças, risadas forçadas. Mas eu sentia. Sentia que algo não estava certo. Que eu não podia simplesmente me acomodar. Que, se quisesse ficar, teria que lutar. E então, veio a igreja. Heritage Christian Center. Um lugar enorme, cheio de gente, de luz, de algo que eu não sabia nomear, mas que me fazia sentir segura. Como se, pela primeira vez, eu tivesse encontrado um refúgio. E foi lá que tudo mudou. Porque, no meio daquela multidão, eu encontrei Jesus. Não como uma ideia distante, mas como uma presença real. Como alguém que me chamava, que me preparava, que me mostrava, através de sonhos e de sinais, que ele estava ali. Que ele sempre esteve ali. E eu entendi, mesmo sem palavras, que aquele era o meu lugar. Que, não importa o que viesse depois, eu nunca mais estaria sozinha. Porque, no fim das contas, foi ali que eu aprendi, não importa quantas portas se fechem na sua vida. Sempre haverá uma que se abre. E às vezes, é justamente a que você nunca esperou. E de repente, senti algo me puxar para trás com uma força que não era minha. Não era o vento, não era um tropeço, era algo vivo, algo que queria me arrastar para longe daquele lugar. Eu gritei, mas o som ficou preso na garganta, como se mãos invisíveis apertassem meu pescoço. Quem olhou para mim, assustado, e perguntou se eu estava bem. Eu não estava. Mas antes que pudesse responder, a campainha tocou, e o momento passou. Ou assim eu pensei. Naquela noite, enquanto tentava dormir, a mesma sensação voltou. Era como se alguém estivesse sentado na beirada da minha cama, respirando no meu ouvido. Eu me virei, mas não havia ninguém. Só o escuro, só o peso de algo que não queria ir embora. Fechei os olhos com força e comecei a orar, mesmo sem saber direito como. E então, como um sopro de alívio, senti uma presença diferente e quente, segura, como se alguém estivesse me cobrindo com um manto. Foi ali que entendi, não era só eu contra aquilo. Nunca tinha sido. No dia seguinte, contei para minha tia. Ela não riu. Não duvidou. Apenas pegou a Bíblia que ficava na mesa de centro e abriu em Efésios 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, ela leu, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Então, com uma voz firme, mas calma, ela me ensinou a declarar autoridade sobre o que me assombrava. Em nome de Jesus, eu ordeno que saia, ela disse, e eu repeti. E algo mudou. Não foi instantâneo, mas foi real. A pressão diminuiu. A escuridão recuou. Foi assim que aprendi, o inimigo não brinca. Ele não espera você estar pronto. Ele ataca quando você menos espera, quando está distraído, quando acha que está seguro. Mas Deus também não brinca. Ele não deixa você desarmado. Ele coloca pessoas no seu caminho, como minha tia, como o pastor Joy, que te lembram que você não está sozinho nessa guerra. E mais do que isso, ele te dá armas. Não são espadas de metal ou escudos de madeira. São palavras. São promessas. São a certeza de que, mesmo quando você não vê, ele está lutando por você. E aquela armadura de que minha tia falou? Ela não era só uma metáfora. Era algo que eu podia vestir, peça por peça, todos os dias. O capacete da salvação para proteger minha mente. A couraça da justiça para blindar meu coração. O cinto da verdade para não me deixar enganar. As sandálias do Evangelho para me manter firme.
O escudo da fé para apagar as flechas inflamadas. E a espada do Espírito, essa era minha favorita, porque era a única arma que eu podia usar para atacar. Não era só defesa. Era vitória. Mas o mais importante? Eu aprendi que a batalha não era só minha. Era de todos nós. Daquela menina de 11 anos que pregava no banho. Do garoto ao meu lado na igreja que chorava em silêncio porque ninguém entendia o que ele passava. Da minha tia, que mesmo sem ter todas as respostas, escolhia acreditar em mim. E de Pastor Joy, que olhava para uma criança e via um soldado. Porque é isso que o inimigo mais teme, que você descubra quem você realmente é. Não uma vítima. Não um alvo fácil. Mas um filho de Deus, com autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. E quando você entende isso, quando você sabe disso, tudo muda. As portas que se fecham não te assustam mais. As sombras que te perseguem perdem o poder. E mesmo nos dias em que a batalha parece maior do que você se lembra, o mesmo fogo que queimava dentro de mim naquele corredor da igreja ainda está aqui. E ele não vai se apagar. Ali, esperando. Eram daqueles dias perfeitos do Colorado, céu aberto, ar fresco, o tipo de tarde que faz até o silêncio parecer música. As crianças corriam pelo playground, gritos e risadas se misturando ao barulho dos tênis no piso de borracha, dos dribles na quadra de basquete ao lado. A cerca que levava para fora da escola ficava do outro lado daquele caos alegre, e era lá que estávamos, minha amiga e eu, quando ele apareceu. Não era um homem comum. Não era o tipo de pessoa que você vê todo dia, daquelas que se dissolvem na paisagem. Esse era diferente, pálido como papel, vestido de preto dos pés à cabeça, como se tivesse saído de um filme de terror. E quando ele surgiu do nada, parado ali, olhando fixo, eu soube na hora, isso não é normal. Minha amiga e eu trocamos um olhar. Seria estranho se ele fosse um vampiro, brinquei, tentando aliviar o clima. Mas no segundo seguinte, ele sorriu. E mostrou os dentes. Não eram dentes normais. Eram presas. Agora, eu não sei se era um vampiro de verdade. Não me importa. O que sei é que era um demônio, e um demônio não deveria conseguir se materializar assim, na frente de duas crianças, em plena luz do dia. Aquele sorriso era um aviso: eu vejo vocês. Eu posso chegar até vocês. Minha amiga soltou um grito abafado, e quando olhamos de novo, ele tinha sumido. Não caminhou para longe. Não se escondeu. Desapareceu. Corremos para casa como se o próprio inferno estivesse nos perseguindo, e quando contei para minha tia o que tinha acontecido, ela não duvidou. Não perguntou se eu tinha imaginado. Ela apenas se levantou, vestiu os sapatos daqueles loafers que pareciam feitos de nuvens, de tão leves, e saiu porta fora antes que eu pudesse terminar a frase. Fica aqui, ela disse. E foi embora. Eu nunca mais vi aquele demônio. Mas Jesus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele sempre sabe. Ele me colocou na casa da minha tia na hora certa, com a pessoa certa, porque estava me treinando, me preparando para uma guerra que eu ainda não entendia. E foi nessa época que entrei para o coral da juventude da igreja. Não porque eu quisesse, mas porque precisava. Porque quando você está cercado de louvor, quando sua voz se mistura às outras em adoração, algo acontece. O Espírito Santo desce como fogo, e de repente, você não é mais uma criança assustada, você é um soldado com uma armadura que nem o inferno pode romper. Foi ali que comecei a falar em línguas. Foi ali que comecei a profetizar. E foi ali que minha tia, às vezes, me olhava com desconfiança. Se você fosse realmente salva, não faria isso, ela dizia quando eu errava alguma coisa. Se o Espírito Santo estivesse em você, não agiria assim. E eu pensava, como você sabe? Como ela podia julgar o que estava acontecendo dentro de mim se nem eu mesma entendia direito? Mas eu não discutia. Eu apenas fechava os olhos, apertava as mãos e deixava o fogo de Deus queimar mais forte. Enquanto isso, minha mãe continuava sendo um problema. As visitas supervisionadas eram uma tortura, ela parecia bêbada, descontrolada, e eu me sentia como se estivesse sendo rasgada ao meio. A diretora da minha escola, a senhora Armstrong,
era a única que parecia entender. Ela me tratava com gentileza, como se soubesse que eu precisava de um porto seguro. E quando minha mãe tentou aparecer naquele estado, a senhora Armstrong a impediu. Você não vai chegar perto dela assim, disse, firme. Eu deveria ter me sentido aliviada. Mas só senti uma dor profunda, uma pergunta sem resposta: por que ela faz isso comigo? Foi então que Jesus me disse para perdoá-la. Eu não queria. Não sabia como. Mas orei. E orei. E um dia, a amargura simplesmente se foi. Não porque ela merecesse. Não porque tivesse mudado. Mas porque eu precisava ser livre. E quando ela continuou me atacando com palavras cruéis, eu tomei uma decisão: não haveria mais. Não importava o que os outros dissessem. Não importava se eu era só uma criança de 11 anos. Eu não precisava daquela escuridão na minha vida. Mas os demônios não desistiram. Eles voltaram nos meus sonhos. E não eram sonhos comuns, eram pesadelos tão reais que eu acordava suando, com o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Eu estava no beco atrás do nosso apartamento, e eles estavam lá, figuras encapuzadas, feitas de sombra pura, sem rosto, sem forma, apenas escuridão com olhos que queimavam como brasas. Eles me cercavam, sussurrando coisas que eu não conseguia entender, mas que me enchiam de um terror tão profundo que eu sentia que ia morrer. E então, uma noite, acordei gritando. E Jesus falou comigo. Eles não vão parar até você os repreender. Eu sabia o que tinha que fazer. Não era a primeira vez que ele me dava uma ordem direta. E quando Jesus fala, você obedece, não importa o quão assustador seja. Então eu me levantei, ainda tremendo, e disse, em nome de Jesus, eu os repreendo. Vocês não têm poder sobre mim. E eles se foram. Mas eu sabia que não era o fim. Porque quando você está em uma guerra espiritual, as batalhas não terminam, elas só mudam de forma. E eu ainda era uma criança. Ainda era pequena. Ainda tinha medo. Mas tinha algo maior do que o medo, o fogo que queimava dentro de mim desde aquele dia no corredor da igreja. E esse fogo não se apagaria. Nunca. Voltei para aquele sonho. E dessa vez, algo mudou, eu não estava mais paralisada pelo medo. Mesmo sem dizer uma palavra, algo dentro de mim sabia. Eu não precisava gritar, não precisava de um microfone, não precisava de plateia. Bastava o nome. E quando aquele nome saiu, mesmo que só na minha mente, foi como se cada sílaba fosse um tiro de canhão. Eles não aguentaram. Não tiveram escolha. Desmoronaram como areia ao vento, se dispersaram como fumaça soprada por um furacão. E quando acordei, não era só alívio que eu sentia. Era alegria. Uma alegria que queimava mais forte que qualquer medo, que qualquer sombra. Eu ri sozinha, deitada na cama, e disse, é isso. É isso. Porque ali, naquele momento, eu entendi, Deus não me deixaria. Nunca. Nem quando eu era pequena demais para entender, nem quando o medo tentava me engolir inteira. Ele estava lá. Sempre esteve. E eu não podia guardar aquilo só para mim. Porque o inimigo não brinca. Ele não manda convites educados. Ele seduz. Ele faz você achar que aquilo é inofensivo, um jogo, uma brincadeira, uma curiosidade. Lembra daquela vez em que me levaram para um encontro de bruxaria num castelo? Parecia um sonho, um conto de fadas distorcido. Mas o cheiro era de enxofre. O ar pesava. E eu sabia, mesmo criança, que aquilo não era lugar para mim. Porque o diabo não aparece com chifres e tridente. Ele aparece com promessas. Com coisas que parecem boas. Com coisas que parecem inofensivas. Até que você está no meio do fogo e não sabe como saiu dali. E é por isso que eu digo, vigiem seus filhos. Não é exagero. Não é paranoia. É realidade. Se você acha que aquela sombra no quarto, aquele pesadelo recorrente, aquele medo inexplicável são coisas da idade, você está errado. O inimigo não espera a criança crescer para atacar. Ele ataca quando ela é pequena, quando é vulnerável, quando ainda não sabe se defender.
E se você não quebrar essa corrente, se não declarar vitória em nome de Jesus, se não purificar a linhagem, seus netos, bisnetos, tataranetos ainda vão carregar os mesmos demônios que quase te destruíram. Eu vivi isso. Eu sobrevivi a isso. Lembra daquela noite na casa da minha amiga? Quando elas tiraram aquele tabuleiro de Ouija. Eu nem sabia o que era, mas senti. O ar ficou denso. Minhas mãos começaram a tremer. E eu não pensei duas vezes, peguei minha mochila e disse que ia embora. Minha amiga tentou me convencer a ficar, mas eu sabia. Sabia que no segundo em que elas começassem a brincar, algo ia tentar me puxar para baixo. E não era brincadeira. Era a guerra. A mãe dela, vendo minha reação, entendeu. E eu agradeci a Deus por isso. Porque às vezes, os adultos não entendem. Às vezes, eles riem. Às vezes, eles dizem, ah, é só uma fase. Mas não é. E tem mais. Lembra da minha tia? Daquela dualidade que ela vivia? De um lado, ela me protegia. Do outro, ela invocava. Eu estava deitada na cama, depois de uma discussão boba, algo que qualquer criança faz, e ela me humilhou. Me disse que eu ia para a escola de pijama, sem arrumar o cabelo. Para uma menina negra, num colégio onde éramos minoria, aquilo era uma sentença. Mas o pior veio depois. Eu a ouvi na cozinha, rezando não, invocando para que demônios me atacassem. O mesmo medo que me paralisou depois do exorcismo voltou. Mas dessa vez, eu sabia o que fazer. Eu não era mais aquela menininha no corredor da igreja. Eu tinha armas. E mesmo sem entender direito como funcionava a autoridade espiritual, eu declarei. Na minha mente, no meu coração, eu disse, em nome de Jesus, vocês não têm poder sobre mim. E o medo? Ele se foi. Porque o nome de Jesus não é um amuleto. Não é uma palavra mágica. É poder. É autoridade. É a única coisa que o inimigo não pode suportar. Então, pais, mães, avós, ouçam. Seus filhos não estão dramáticos. Eles não estão inventando coisas. Se eles dizem que têm medo do escuro, que veem sombras, que ouvem vozes, acreditem. Não ignorem. Não riam. Orem. Declarem vitória sobre a vida deles. Quebrem maldições. Purifiquem a linhagem. Porque o diabo não brinca em serviço. Ele não vai embora só porque você fecha os olhos. Ele só vai embora quando você enfrenta ele. Com fé. Com o nome de Jesus. Com a certeza de que, do outro lado, há um Deus que não deixa nenhum dos seus se perderem. E eu sou a prova viva disso. Orai o contrário. E foi exatamente isso que eu fiz. Gritei, Jesus, não permita que isso aconteça. Não deixe esses demônios se aproximarem. Eu era uma criança implorando, mas não estava sozinha. Deus usou aquele momento. Ele pegou o que o inimigo planejava para o mal e transformou em uma demonstração do seu poder. Naquela noite, ele ouviu minhas orações acima de qualquer outra voz. E eu lembro claramente do pensamento que veio à minha mente, nada me aconteceu. Estou bem. Foi ali que ele me ensinou, de uma vez por todas, que ouve as orações das crianças. Eu já sabia disso, mas naquele instante, diante de uma batalha espiritual onde até os adultos tremiam, ele provou que a voz de uma criança clamando em fé é mais alta do que qualquer grito do inferno. E ele é o Deus que canta sobre seus filhos. O Deus que intervém. O Deus que abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que nenhum homem pode abrir. Ele é tremendo. E eu quero que você saiba, estou quase com 40 anos, e ainda enfrento o inimigo com a mesma intensidade que fazia quando criança. Mas ele nunca me abandonou. Nunca falhou. Nunca me decepcionou. Quando Deus chama alguém, quando ele decide proteger alguém, é isso que vai acontecer. O próprio inferno pode se levantar contra você, mas não será nada, porque nenhuma arma forjada prosperará, e nós venceremos o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Sim. 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 Aleluia.
Mas antes de seguirmos, preciso perguntar, foi revelado a você o que aconteceu com sua mãe naquela noite? Ou o que realmente ocorreu no carro? Ainda não sei. Até hoje, não foi revelado. Mas uma coisa é certa, Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. E Ele está usando isso agora. Não da forma que muitos imaginariam, mas de um jeito que só Ele poderia fazer. O Senhor me instruiu a começar um canal no YouTube. E confesso, no começo, eu ainda operava no espírito de medo. Mas agora, estou obedecendo. Ele quer que eu ensine sobre isso. Não por fama, não por números, não por dinheiro. Mas pela libertação daqueles que Jesus resgatou com seu sangue. Amém. As crianças estão sendo atacadas como nunca. E elas precisam de vozes que as defendam, que ensinem seus pais a lutar, que mostrem como quebrar as correntes. Por isso, eu oro por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aqui como intercessora por mim, por minha irmã, por todos que estão ouvindo ou verão isso, hoje ou no futuro. Eu peço que tu sejas um escudo ao redor das crianças e de seus pais. Renova suas mentes, cria neles um coração puro e ensina-os, não da forma dura como me ensinaste, mas pela tua graça, a reconhecer e enfrentar esses ataques. Ilumina os demônios que tentam se esconder, renova neles o temor do Senhor e queima a tua palavra em seus corações. Resgata-os, Senhor. Esteja com eles. Se revele a eles como te revelaste a mim. Não importa a idade, seja um adulto de 100 anos ou uma criança de 2, tu sabes como falar ao coração de cada um. Eu peço que o teu Espírito se manifeste poderosamente. Que tu faças o que só tu podes fazer. Porque tu és capaz, tu és digno e tu estás disposto. Tu os amas. E como o pai dos primogênitos de muitos, eu peço que essa colheita comece agora. Que, neste exato momento, vidas sejam entregues a Jesus. Que corações sejam transformados. Que o inferno trema, porque o teu reino está avançando. Em nome de Jesus, amém.